Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Que bom ter você aqui comigo, irmãos, porque o devocional de hoje é muito poderoso. Eu creio que Deus vai falar contigo no profundo, uma das passagens mais poderosas que tem na palavra do Senhor, que é tema até mesmo para tantos louvores. Com certeza você já deve ter ouvido falar de Paulo e Silas na prisão. Então hoje nós vamos mergulhar nesta história e eu tenho certeza que por meio deste devocional o Senhor vai falar muito forte contigo. Eu peço que você abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 25 e 26, que diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje essa passagem vai nos ensinar muito sobre a força da adoração em meio a lutas, em meio às guerras. Se você hoje está, quem sabe triste, quem sabe para baixo, já acordou para baixo, está passando por situações muito difíceis, saiba que existe uma grande força na adoração. Quando você abre a sua boca para louvar ao Senhor, irmãos, o Senhor se compadece. Aleluia, lá de cima dos altos céus, o Senhor envia um anjo para romper com as barreiras, com as prisões. Aleluia, o Senhor move, irmãos, e o Senhor quebra cadeias, quebra prisões, somente para te livrar, em nome de Jesus. Nós lemos aqui hoje no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo e Silas, que haviam sido injustamente presos. Irmãos, eles apanharam e eles estavam com os pés amarrados em um tronco, em uma prisão muito escura. A palavra nos diz que era uma prisão escura e fria. Se a gente for olhar de uma forma humanamente falando, era um cenário, irmãos, perfeito para que eles murmurassem, reclamassem, falassem: meu Deus, mas por que eu estou aqui? Eu sou servo, eu sou filho, eu prego a palavra. Estamos aqui de uma forma injusta, Quem sabe eles poderiam até mesmo pensar em desistir. Eu não quero mais esse Jesus, eu não quero mais esse evangelho. Mas a Bíblia nos diz que por volta da meia-noite, aleluia, eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos estavam escutando eles. Quando de repente, irmãos, um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram, irmãos, e as correntes de todos se soltaram. E esse milagre, irmãos, não somente foi feito para a libertação ali de Paulo e Silas, mas também nós lemos, se lermos o capítulo todo, nós vamos ver que trouxe também salvação para a casa daquele carcereiro ali na prisão. Irmãos, que palavra linda! Nós podemos ver que quando nós abrimos a nossa boca para adorar, muda o ambiente. Paulo e Silas estavam em um lugar, irmãos, de dor, de sofrimento. Imagina só eles em pé, com seus pés amarrados em troncos, num lugar muito frio, escuro. Mas eles, irmãos, escolheram adorar. Isso nos mostra que a adoração ela não depende de circunstâncias externas. Se as coisas estão indo bem, eu adoro. Mas se as coisas estão indo mal, eu vou ficar com a minha boca fechada, quem sabe com o meu rosto fechado. Mas, irmãos, uma decisão que eles tiveram de confiar em Deus mudou completamente o ambiente.
A adoração, irmãos, tem um poder libertador. Quando nós louvamos, as cadeias caem, as cadeias se quebram e nós vemos isso pela palavra. Porque quando eles começaram a louvar, as cadeias caíram. E não apenas as deles, mas de todos que estavam ao redor. A sua adoração, irmãos, pode libertar não somente a você, aleluia, mas também impactar vidas que estejam ao seu redor. Quem sabe você que está aqui me ouvindo, mas o seu lar não é um lar cristão, todos na sua casa servem ao Senhor. Mas eu creio que um dia o Senhor pode entrar, aleluia, e o seu lar ser, você poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então saiba que quando você louva, não está sendo só liberto e cadeias caindo somente sobre a tua vida, mas também sobre as pessoas que estão ao seu redor. Entenda, irmãos, que a fé em Deus gera testemunhos, irmãos, impactantes. Olha só, aquele carcereiro, ele foi impactado pelo que ele viu. Você imagina só o carcereiro ali na prisão, naquele turno, era o turno dele. De repente, irmãos, um clarão desceu sobre aquela prisão. Aleluia, o anjo do Senhor foi enviado para libertar Paulo e Silas. Tanto que, quando isso aconteceu, que aquele carcereiro, ele viu, ele perguntou assim, olha, o que eu devo fazer para ser salvo? Aleluia, como que eu posso conhecer a este Deus que vocês servem? Porque eu vejo que esse Deus é muito poderoso. E ali mesmo, irmãos, ele e toda a sua família, a palavra diz que eles entregaram suas vidas a Cristo. Paulo e Silas falaram sobre esse Jesus maravilhoso. Aleluia, e teve a salvação entrou sobre a casa daquele carcereiro. Às vezes o nosso maior testemunho não está no que nós simplesmente falamos, mas na maneira como nós reagimos nas prisões da vida, nas situações, nas circunstâncias. Porque saiba, irmãos, que você está sendo visto, pessoas estão olhando para você. E eu costumo dizer que nós somos a Bíblia nas suas páginas reveladas. Então, existem pessoas que não leem a Bíblia, mas elas leem por meio de nós, da nossa vida, da nossa atitude. Então, se nós olhamos um cristão e nós vemos que aquela pessoa tem um jeito de falar diferente, aquela pessoa tem atitudes diferentes, eu vou querer saber quem é esse Senhor. É ou não é? Então, a sua fé, o seu jeito como você anda, como você lida com as circunstâncias, muitas vezes vai gerar um testemunho e vai fazer com que outras pessoas sejam impactadas também. E nós entendemos, que todos nós precisamos, e enfrentamos na nossa vida prisões. Talvez hoje você que esteja aqui esteja aprisionado na área emocional. É uma área que não anda para você, parece que ela não desenvolve. Ou talvez seja espiritual, na sua vida espiritual você não consegue desenvolver, não consegue orar, não consegue buscar. Quem sabe hoje você está me ouvindo aqui e a sua vida financeira está travada, irmãos. Parece que você está dentro de uma prisão, parece que as coisas não andam. Deixa eu te falar uma coisa. O segredo não é você esperar as coisas melhorarem para você falar, não, agora eu vou louvar, um louvor de gratidão. Não. Louve mesmo em meio às suas dificuldades, crendo que Deus pode agir, irmãos, de uma forma poderosa sobre a tua vida. Às vezes nós enfrentamos situações que parece que estamos aprisionados. Aleluia, mas Deus hoje envia um anjo para romper com tudo isso. Basta que você louve a Ele. Talvez você esteja se sentindo preso, por alguma coisa, por uma dor, por um medo, por uma preocupação, mas se lembre que a sua adoração, ela vai abrir portas, ela derruba muralhas, ela quebra, irmãos, correntes. Se você crê que essa palavra é para você, eu quero te convidar a orar agora comigo. Amém? Eu creio, irmãos, que o Senhor está falando aqui poderosamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu ouvi a tua palavra, Pai. E eu escolho te adorar em qualquer circunstância da vida. Me ajuda, Pai, a não olhar para as prisões da vida, mas, Pai, para a tua grandeza. Sabe, para situações que parece que não andam, não, Senhor, não me faz
ficar presa nisso não, mas olhar que o Senhor é um Deus poderoso e pode entrar. Que o meu louvor seja capaz de trazer libertação para mim, mas também, Jesus, para aqueles que estão ao meu redor. Assim como o Senhor fez na vida de Paulo e Silas, manifesta, Pai, o teu poder também na minha vida e na vida, Pai, da minha família. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Senhor. Amém e amém, irmãos. Se essa palavra serviu ao teu coração, eu peço que você curta esse vídeo, comente aqui embaixo também, você compartilhe com seus familiares, com seus amigos, num grupo de WhatsApp. Envie, irmãos, para que a palavra seja pregada para mais pessoas. Em nome de Jesus, eu te espero amanhã para a glória de Deus. Amém?